Material absolutamente vintage faz a edição da caderneta de cromos de hoje. Uma oferta Burger King. Em 1981, este single assegurou a imortalidade de uma banda portuguesa. E a verdade é que eles não precisaram de fazer muito mais depois disso para se tornarem numa das bandas mais famosas do chamado boom do rock português. A verdade é que a banda de que vos falo tem como discografia total 2 singles, nenhum álbum. Nunca fizeram um álbum. Era um coletivo gigantesco. É verdade. O primeiro single deles é este. Cá está. Este início de letra eu não o percebi exatamente, repara. Era aquela coisa... E as peixeiras, não é? Também eu. Peixeiras. Mas qual era o sentido de peixeiras? Não tinha que ter sentido. Peixeiras dos sobacos. Eu não percebia da mesma forma. Que cheirava tão mal dos sobacos que parecia que tinha uma peixeira atrás de cada sovaco. Exatamente. Bom, era como eu entendia também. Mas a verdade é que... agora há pessoas no carro. Ai, não era. Este single dos Grupo de Baile gerou um dos momentos de maior controvérsia dos anos 80 portugueses e é capaz de ser o primeiro e único single português a ter sido editado com 2 versões. A normal e a censurada, que tinha apito. Olha o apito. Primeiro sem apito, olha. Sim. Não é ainda. Então podemos pôr já. Esta é a versão com pi. Já fumam gansas na paragem do elétrico. Conversas farmas com mais buço que... Pumba! Não dizem 2 quantos estão ao pé de ti. É verdade. Velhos hábitos custam a morrer e apesar de já não haver censura em Portugal há uns 8 anos, quando este disco saiu, os Grupo de Baile, que durante um breve período quase podemos dizer que foram os Madness ou os Specials portugueses, sim. Era a malta do ska. À sua maneira, sim. Os Grupo de Baile foram obrigados a pôr um apito em cima de uma e apenas uma das palavras da letra da canção Patchouli. Não será a mais bonita das palavras, mas digamos que, entretanto, já ouvimos canções com palavras francamente piores. Sim. Mas, na altura, a referência que esta canção fazia a um tipo específico de pelo do corpo humano foi suficiente para que estourasse uma polémica histórica. O que se passava era que as rádios só estavam autorizadas a passar Patchouli na versão com apito. Exato. E nas lojas, bizarramente, havia a versão com uma etiqueta na capa a dizer versão censurada e outra a dizer versão não censurada. Eu tinha a não censurada com grande alegria. Claro, eu suponho que a versão censurada fosse a opção mais segura para pais que queriam fazer a vontade aos filhos e comprar-lhes uma das canções. Olha, é esta, não é? Eu acho que esta não tem. Portanto, preparem-se, crianças. A versão censurada eu acho que era a opção mais segura para pais que queriam fazer a vontade aos filhos e comprar-lhes uma das canções portuguesas mais populares de 81. E a versão não censurada era para os chamados grandes malucos, não é? Eu tive a sorte de ter uns pais de espírito aberto e por isso em nossa casa havia Patchouli, a versão não censurada. E ter a versão não censurada desta canção foi das coisas mais fixes dos meus conturbados tempos de caixa de óculos. 1981 foi de facto o ano em que eu comecei a usar óculos, com tudo dramático que isso acarreta em termos de perder o respeito de colegas, mas ter o single não censurado da canção Patchouli dos Grupo de Baile atenuava o efeito das lentes. Claro que sim. Um rapaz cool. Fazia, nem que fosse durante um brevíssimo período de tempo. Isto era ridículo e isto só provava como Portugal ainda estava tão na idade da pedra, mas a polémica Patchouli foi o equivalente nos anos 80 à controvérsia que um single francês gerou quando saiu nos anos 60, ou seja, este. Eu lembro-me do meu pai contar que Je t'aime moi non plus, de Serge Gainsbourg, foi um dos grandes frutos proibidos da música nos anos 60. E no caso deste single, não era com apitos nem nada. Para a censura era impossível que isto estivesse à venda nas lojas portuguesas. Não era uma palavra, era toda uma extensão de canção. Se fosse aplicar um pi nisto, era uma locomotiva. Não parava mais. E por isso quem conseguia deitar as mãos a uma cópia desta canção era o maior. O meu pai contava que amigos reuniam-se em casa daquele que tinha esta canção para a ouvirem em espanto e admiração e, neste caso, não era para menos. Tu repara bem como os tempos mudaram. A canção era bastante marota. Grupos de amigos que se juntavam para ouvir uma canção. Que coisa deprimente. Todos sentados em cadeiras. Vamos lá ouvir isso.
Voltando a Patchouli. Podes voltar a Patchouli. Patchouli sortia o mesmo efeito. Amigos de escola reuniam-se na minha casa e nós punhamos o single de vinil a tocar. Só que a canção era bastante normal em termos de letra. Falava de um tipo a engatar miúdas, encharcado no seu perfume, Patchouli. No entanto, tinha o verso mágico onde a palavra que aparecia censurada na rádio e na televisão surgia em todo o seu esplendor. E isso era o suficiente para que as nossas jovens mentes quase explodissem de entusiasmo e nós ouvíssemos aquilo vezes sem conta. Só essa parte. Eu lembro-me de estarmos constantemente a pôr a agulha para trás, só para ouvir outra vez. Dava uma saúde ao disco e a agulha. Por isso é que ele está no estado em que está. Era mágico. Mágico! Um ano antes, em 1980, as nossas jovens mentes já tinham explodido ao ouvir o single Chico Fininho de Rui Veloso, que na verdade tem uma letra, no seu todo, muito mais puxada do que o Patchouli. Fala de um tipo atafolhado em toda a espécie de drogas, embora, quando nós temos 9 anos de idade, como era o meu caso, versos como depois de mais um chute nas retretes não queriam dizer grande coisa. Exato. Eu pessoalmente naquela altura adorava porque julgava que o Chico Fininho entrava em casas de banho públicas e dava pontapés em sanitas para as partir. O que me parecia uma coisa extremamente rebelde e perigosa de se fazer. Depois de mais um chute nas retretes, o que fazia o nosso universo infantil parar, no que diz respeito ao Chico Fininho, era, no entanto, este verso. Vamos ouvir. Chegando pela rua ao som do Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho com a merda, não gibeiro. Ai, o que ele disse! Ele disse mesmo aquilo! Uma vez mais, e dentro da lógica de que Chico Fininho era um jovem rebelde que partia casas de banho públicas ao pontapé, eu julgava que ele tinha aquilo na algibeira porque se sujava quando andava lá aos pontapés às sanitas. Ele mandava a porcaria toda pelo ar. Eu pensava que era porque ainda não tinha sido inventada aquela norma de que a pessoa, quando vai passear o cão, tem que levar um saquinho. Exato. Portanto, ele tinha que guardar em qualquer lado. Ele tinha que guardar em qualquer lado. Os tempos da idade da inocência. A idade da inocência, completamente. Mas completamente. A caderneta de cromos disponível em podcast em radiocomercial.clix.pt. Sem censura. Tão bom saber que o Nuno também percebia peixeiras dos sovacos. As peixeiras dos Essa que era a única. Mas é o que eu digo, deve haver ouvintes a pensar. Mas não era. Não era. Até hoje. Ele não tinha peixeiras no sovaco. Mas o cheiro era intenso. Caderneta de cromos, uma oferta Burger King.